Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Então, estamos aqui novamente, né? No último encontro eu passei para deixar a atividade da obra que vocês teriam que ter lido, que eu já estou aí em correção, não terminei a correção ainda, né? Lógico, vocês me mandaram agora. Eu tenho todo dia muita coisa para corrigir, porque tenho todas as turmas, e então todo dia eu estou vendo alguma coisa, mas de vocês não vi tudo ainda. Aqui hoje nós vamos falar sobre artigos de opinião. Está na unidade 2, capítulo 3, do livro de produção de texto. O artigo de opinião, ele faz parte, é um dos gêneros que faz parte de revistas, de jornais, de periódicos. Periódicos são aqueles que são mantidos por períodos, por exemplo, semanalmente, mensalmente, diário, como o jornal, por exemplo. Então, esses são os periódicos. E ali tem o artigo de opinião, geralmente vem mais no início. Na Folha de Londrina, por exemplo, vem na folha de segunda página, né? Tem a matéria de capa e a segunda página. Na revista Veja também você encontra artigos de opinião, não só da revista, mas de autores diversos jornalistas e escritores. Por exemplo, na revista Veja, Lia Luft faz um artigo de opinião sempre. O Roberto Pompeu de Toledo, na última página, ele faz também um artigo de opinião, tá? Ele escreve aquele artigo dando opinião sobre algum assunto do momento, ou às vezes contido na revista que a gente vai ler a revista e encontra. No jornal, na Folha de Londrina, a gente encontra também, principalmente aos domingos, muitos artigos de opinião, escrito por algumas pessoas. Na Folha de São Paulo é muito famoso o José Simão, que é chamado também de Macaco Simão. Ele é um cara bem crítico e ele escreve vários artigos de opinião sobre temas polêmicos. Geralmente os temas são polêmicos, né, para ser escrito, para dar opinião. E é uma opinião dada com uma sutileza, assim, que você acaba, às vezes, concordando com aquilo. Se você tiver uma certa inclinação para concordar, você vai concordar e ver que está muito certo tudo que escreve. Ou você vai discordar totalmente. Então, o jornalismo de opinião é isso. E o livro de vocês, ali na página 48, vocês vão ver que tem uma explicação sobre o artigo de opinião. E diz lá que, embora a opinião esteja ligada à imprensa, desde o surgimento do jornalismo opinativo, ele só se firmou no século XVIII, né, depois da Revolução Francesa. Então, quer dizer, não era comum ter em todos os periódicos algum artigo de opinião. Passou a ser parte integrante, um gênero de escrita, um gênero textual que passou a fazer parte dos periódicos a partir de então, da Revolução Francesa. Então aí vai explicar o que é um periódico, como que ele é composto, né, de vários textos, inclusive o gênero artigo de opinião. Então, às vezes a opinião do jornal, às vezes a opinião do jornalista, a opinião geral, eles colocam ali o artigo de opinião, tá? Na televisão também, embora menos, nós vemos alguns jornalistas que fazem esse artigo de opinião. Por exemplo, o Arnaldo Jabor, né? Quando ele fala, ele discorre sobre um assunto, não vai noticiar simplesmente, que é informar. Ele vai começar sempre discorrendo sobre um assunto que está em voga. Por exemplo, o coronavírus agora. Então ele vai discorrer sobre alguma coisa ligada ao coronavírus, mas não para dar notícias, estatísticas e etc. É para dar opinião, tá? Sobre alguma coisa ligada a isso. Outro que fazia muito isso, com bastante firmeza até, respondeu alguns processos, era o Ricardo Boechat, da Band. Né? Ele também fazia isso. O Alexandre Garcia também é um comentarista de assuntos assim. Então são nomes que nós já vimos na televisão e que davam opinião, discorriam sobre algum assunto dando opinião. Fazia o artigo de opinião falado e não escrito. Tá? Bom, vocês vão ter dois textos, um na página 49, 50 e um na 51, 52, sobre o mesmo assunto, com opiniões diferentes, tá? Então a gente vê que os dois estavam na folha UOL,
né? E são visões diferentes de um mesmo assunto, né? Que são as cotas raciais nas universidades. Como vocês já estão aí no 9º ano, vão caminhar para se preparar para a universidade, que vocês já comecem a ter a opinião formada, tá? E aí eu passo para vocês umas atividades que vão estar ali no site. Quais as questões vocês têm que responder? Não são todas as que vêm à frente aí, são algumas, tá? E eu pedi então, olha, ler a sinopse da página 49, fazer atividade. Oh, perdão, tô falando tudo errado. Esse aqui é do 8º. Para o 9º ano. Ler então as páginas 49 de 49 até a 52, né? E responder as questões que eu vou colocar para vocês lá no site, no vídeo, anexado lá ao vídeo, e também vai aparecer nos avisos, tá bom? Deem uma olhadinha lá, assistam o vídeo, leiam com atenção o que está escrito no livro de vocês, está explicando o que é a USP, por que a USP é tão famosa, tá? Vai estar explicando direitinho o artigo de opinião, como que ele faz parte de um periódico. Vamos lembrar então, periódico são os textos que saem em revistas, jornais. O jornal é um periódico, a revista é um periódico, né? Folhetins e etc. que saem são periódicos. Há revistas semanais, há revistas quinzenais, há jornais diários, jornal semanal, pelo mundo afora aí. Então nós vamos ter ali, dentro desses periódicos, vários gêneros textuais, notícia, horóscopo, coluna social e texto de opinião, tá? Artigo de opinião, que é isso. A pessoa escreve de uma maneira bacana, dando opinião. Você pode discordar ou concordar. Por enquanto, é isso a tarefa para esta semana. Eu vou deixar lá. Grande beijo.